Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Grávida e abandonada pela família, ela desmaia de exaustão no portão da mansão de um milionário destruído pela dor. Ele, que havia perdido tudo, esposa, filho e a capacidade de amar, a socorre e a acolhe em sua casa vazia. O que começa como compaixão e gratidão se transforma em um amor inesperado, mas o passado de ambos esconde segredos, inimigos e chantagens que podem custar a eles não só a reputação e a fortuna, mas também a única chance de uma família real. Prepare-se para uma reviravolta que vai testar os limites do amor e provar que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo em meio ao caos. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando, o frio cortante de junho em São Paulo parecia atravessar os ossos de Mariana Santos enquanto ela caminhava pelas ruas desertas dos Jardins, suas mãos trêmulas protegendo a barriga de 8 meses. Cada passo era uma luta contra a exaustão e o desespero que a consumia há semanas. A mochila rasgada em suas costas carregava tudo o que restara de sua vida. Alguns panos para o bebê, os últimos reais que conseguira juntar vendendo seus desenhos na praça e uma foto amassada de quando ainda tinha um lar. Você trouxe desonra para esta família. Ecoavam ainda em sua mente as palavras cruéis de sua mãe na última discussão. Saia da minha casa e não volte mais. O pai sequer olhara em sua direção quando ela implorou por uma segunda chance. Para eles, a gravidez aos 24 anos, sem casamento, era uma mancha que não podiam tolerar. E Rafael, o homem que jurou amá-la, que sussurrava promessas em seu ouvido durante as noites quentes de verão, desaparecera como fumaça no momento em que soube da gravidez. Não estou pronto para isso. Foram suas últimas palavras antes de bloquear seu número e sumir de sua vida para sempre. Agora, 3 meses depois de viver nas ruas, dormindo em abrigos lotados, quando conseguia vaga ou em bancos de praça, quando não havia alternativa, Mariana sentia que havia chegado ao limite. Suas economias tinham acabado há 2 semanas e a fome constante a deixava tonta. O bebê se mexia inquieto em seu ventre, como se sentisse a angústia da mãe. Uma nova contração a fez parar e se apoiar em um poste, respirando profundamente. Não podia ser ainda. Faltavam 3 semanas para a data prevista. A poucos quarteirões dali, Arthur Mendes conduzia sua BMW pelas ruas vazias, voltando de mais uma noite insone no escritório. Aos 36 anos, era dono de um dos maiores impérios imobiliários do país, com projetos espalhados por todo o Brasil. Jornais de economia estampavam seu rosto nas capas, chamando-o de o Rei dos Arranha-Céus ou o Magnata da Nova São Paulo. Mas por trás da fachada de sucesso, Arthur era um homem destruído. 2 anos atrás, um caminhão desgovernado havia ceifado a vida de Helena e do pequeno Gabriel, de apenas 4 anos. Em uma tarde que deveria ter sido comum, uma ida ao parque que se transformou na maior tragédia de sua existência. Desde então, Arthur vivia como um fantasma em sua mansão vazia no Alto de Pinheiros. O trabalho era seu único refúgio, mas nem mesmo os negócios milionários conseguiam preencher o vazio que corroía sua alma. Ele havia se tornado um homem frio, calculista, incapaz de sentir qualquer coisa além de uma dor surda que o acompanhava dia e noite. Naquela madrugada, como tantas outras, Arthur dirigia sem destino certo, fugindo dos pesadelos que o assombravam sempre que tentava dormir. O silêncio do carro era quebrado apenas pelo som suave da música clássica que tocava no rádio, uma melodia melancólica que combinava com seu estado de espírito. Estava quase chegando em casa quando algo chamou sua atenção. No portão de sua mansão, uma figura estava caída no chão.
Arthur freou bruscamente, o coração disparando. Por um momento, a imagem de Helena ferida voltou à sua mente, mas ele balançou a cabeça, tentando se concentrar no presente. Saiu do carro rapidamente e correu até a jovem desacordada. Era uma mulher grávida, muito grávida, e estava inconsciente. Sua roupa simples estava encharcada pela garoa fina que começara a cair, e ela tremia de frio. Ei, você está bem? Arthur se ajoelhou ao lado dela, verificando seu pulso. Estava fraco, mas constante. Foi então que notou a poça de líquido ao redor dela e sentiu o pânico tomar conta de seu peito. A bolsa havia estourado. Sem hesitar, Arthur pegou a jovem nos braços, surpreendendo-se com o quanto ela era leve, e a colocou no banco traseiro de seu carro. Suas mãos tremiam enquanto pegava o celular e ligava para sua médica particular. Doutora Campos, preciso que me encontre no Hospital São Luís agora. É uma emergência obstétrica. Durante todo o trajeto até o hospital, Arthur observava a jovem pelo retrovisor. Mesmo inconsciente, ela tinha uma beleza delicada, cabelos castanhos, desarrumados, emoldurando um rosto angelical, marcado pelo sofrimento. Havia algo em suas feições que o tocava de uma forma que não conseguia explicar, despertando nele uma compaixão que julgava morta há muito tempo. Quando chegaram ao hospital, uma equipe de enfermeiros já os esperava com uma maca. Arthur os acompanhou até a porta da sala de parto, onde foi impedido de entrar. Durante as 2 horas que se seguiram, ele caminhou pelo corredor como um animal enjaulado, sem entender por que se importava tanto com uma completa desconhecida. Quando finalmente ouviu o choro de um bebê, Arthur sentiu algo se mexer em seu peito endurecido. A doutora Campos saiu da sala com um sorriso cansado. É uma menina. Pequena, mas saudável. A mãe está bem, mas muito debilitada. Foram semanas de desnutrição e estresse. Arthur assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido naquela noite extraordinária que mudaria para sempre o rumo de 2 vidas quebradas. Quando Mariana finalmente despertou, a luz branca do hospital a cegou momentarily. Sua primeira sensação foi de vazio, um vazio físico no ventre que a fez lembrar imediatamente do que havia acontecido. O bebê! Onde estava seu bebê? Tentou se sentar, mas uma dor aguda a fez gemer. Calma, você precisa descansar. A voz masculina a fez virar a cabeça. Um homem alto, de ombros largos e terno impecável, estava sentado na poltrona ao lado de sua cama. Seus olhos eram de um azul gelado que contrastava com os cabelos escuros, e havia algo em sua postura que gritava poder e controle. Sou Arthur Mendes. Eu a trouxe para o hospital. Minha filha, Mariana sussurrou, sua voz rouca. Onde está minha filha? Ela está bem, no berçário, sendo cuidada. Arthur se levantou, caminhando até a janela. Você esteve inconsciente por 12 horas. Os médicos disseram que foi desnutrição severa. Mariana tentou processar as informações. Este homem, claramente rico a julgar pelas roupas caras e pelo relógio de ouro no pulso, havia a salvado. Mas por quê? E por que ainda estava ali? Eu não tenho como pagar pelo hospital. Suas bochechas coraram de vergonha. Nem sei como agradecer o que o senhor fez. Arthur se virou para encará-la, e por um momento algo passou por seus olhos. Uma vulnerabilidade que foi rapidamente mascarada. Já está pago. Você não precisa se preocupar com isso. Por que me ajudou? Mariana perguntou, genuinamente confusa. Não me conhece. A pergunta o pegou desprevenido. Por que havia ajudado mesmo? Quando a viu ali, indefesa, algo dentro dele havia despertado. Uma necessidade de proteger que não sentia há 2 anos. Não podia deixar você ali. Nos dias que se seguiram, Arthur se viu voltando ao hospital mais vezes do que deveria. Oficialmente, era para verificar se ela precisava de alguma coisa. Mas, na verdade, havia algo em Mariana que o intrigava. Ela era diferente das mulheres de seu círculo social.
Não havia interesse em seus olhos quando olhava para ele, não fazia perguntas sobre sua riqueza ou tentava impressioná-lo. Em vez disso, havia uma tristeza profunda que ele reconhecia, pois via a mesma dor refletida no espelho todos os dias. Mariana, por sua vez, se sentia conflituada na presença dele. Arthur Mendes era intimidador. Ela havia descoberto quem ele era quando uma enfermeira mencionou casualmente que o magnata imobiliário estava pagando todos os custos. Ele a tratava com uma cortesia fria, mas havia momentos em que ela captava lampejos de algo mais humano em seu olhar, especialmente quando observava o bebê através do vidro do berçário. "Ela é linda", Arthur disse numa tarde, observando a pequena Helena, como Mariana havia decidido chamá-la, sem saber que esse nome carregava um peso devastador para ele. "Helena", Mariana sussurrou, pegando a filha no colo. "Como minha avó." Arthur ficou rígido ao ouvir o nome, e Mariana notou a mudança imediata em sua expressão. "Algum problema com o nome?" "Não, é um nome bonito." Mas sua voz havia ficado áspera, distante. Os obstáculos entre eles eram gritantes. Arthur vivia em um mundo de jantares beneficentes, negócios milionários e compromissos sociais. Mariana era uma artista sem lar, mãe solteira, sem família para apoiá-la. Eles vinham de realidades completamente diferentes e ambos carregavam feridas profundas que os impediam de confiar completamente um no outro. Durante uma de suas visitas, Arthur surpreendeu Mariana desenhando em um pedaço de papel que havia conseguido com uma enfermeira. Era um retrato da pequena Helena, feito com tanto amor e habilidade que o deixou impressionado. "Você tem talento", ele disse, examinando o desenho. "Era minha profissão, ou tentava ser." Mariana sorriu tristemente. Vendia retratos na Praça da República, pintava paredes de restaurantes por uns trocados. Não era muito, mas era honesto. "E o pai da criança?" Arthur perguntou, a pergunta saindo mais áspera do que pretendia. O rosto de Mariana se fechou. "Não existe pai, só existimos nós duas." Arthur sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Era a raiva do homem que havia abandonado Mariana? Ou algo mais complexo? No 5º dia de internação, a doutora Campos informou que Mariana receberia alta no dia seguinte. Mas, acrescentou com preocupação, "preciso saber para onde vocês vão. O bebê precisa de cuidados especiais nas primeiras semanas, e vocês precisam de um ambiente adequado." Mariana ficou em silêncio, as lágrimas queimando seus olhos. Não tinha para onde ir. Os abrigos não aceitavam mães com bebês recém-nascidos, e ela não tinha dinheiro nem mesmo para uma pensão barata. Arthur observava a cena, vendo o desespero crescer no rosto dela. Algo dentro dele se partiu ao ver aquela mulher forte se despedaçando. Antes que pudesse pensar melhor, as palavras saíram de sua boca. "Você pode ficar em minha casa, temporariamente até se estabilizar." Mariana o encarou, chocada. "Eu não posso aceitar isso. Não posso ser um fardo para o senhor." "Não é caridade", Arthur disse, sua voz mais fria do que pretendia, tentando manter distância emocional. "É praticidade. Você precisa de um lugar. Eu tenho uma mansão vazia. É um arranjo temporário." Mas ambos sabiam que não era tão simples assim. Havia algo mais, uma conexão inexplicável que os assustava igualmente. Mariana via em Arthur uma solidão que espelhava a sua. E Arthur via em Mariana uma fragilidade que despertava nele instintos protetivos que julgava enterrados com Helena e Gabriel. "Por que está fazendo isso?" Mariana perguntou novamente, sua voz quase um sussurro. Arthur a encarou por um longo momento, lutando contra palavras que não conseguia pronunciar. "Porque algumas vezes, todos precisamos de uma segunda chance." Naquela noite, Arthur saiu do hospital com uma certeza. Sua vida organizada e controlada estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por uma jovem de olhos tristes e um bebê que carregava o mesmo nome de sua falecida esposa.
A mansão de Arthur no Alto de Pinheiros era um monumento ao sucesso e à solidão. Mariana sentiu um arrepio ao cruzar o portão eletrônico, observando os jardins perfeitamente aparados e a arquitetura imponente que se erguia diante dela. Era tudo branco e vidro, moderno e frio, como seu proprietário. Dona Carmen cuidará das necessidades básicas, Arthur disse, enquanto uma senhora de meia idade aparecia na entrada, sorrindo calorosamente para o bebê. Ela foi governanta da minha... Ela trabalha aqui há muitos anos. Mariana notou a hesitação em sua fala, mas não questionou. Carmen a conduziu até um quarto no segundo andar, amplo e com vista para o jardim, com um berço já montado ao lado da cama. O senhor Arthur mandou preparar tudo ontem à noite, Carmen explicou, seus olhos gentis revelando uma curiosidade maternal. Fazia tempo que não víamos uma criança nesta casa. Nos primeiros dias, Mariana e Arthur se moviam pela mansão como dois estranhos educados, cruzando-se nos corredores com cumprimentos cordiais. Ele saía cedo para o escritório e voltava tarde, mantendo uma distância respeitosa. Mas havia momentos inevitáveis de proximidade forçada, quando Helena chorava durante a noite e Arthur aparecia na porta do quarto, preocupado, ou quando eles se encontravam na cozinha durante as madrugadas, ambos incapazes de dormir. Foi durante uma dessas noites insones que Mariana descobriu Arthur no escritório, cercado por plantas arquitetônicas e uma garrafa de uísque meio vazia. Ela estava descendo para preparar uma mamadeira quando ouviu o som de vidro quebrando. "Desculpe", ela disse da porta, segurando Helena no colo. Ouvi um barulho e... Arthur estava de costas para ela, observando um porta-retrato caído no chão, o vidro espalhado aos seus pés. Mesmo à distância, Mariana conseguiu ver a foto. Um homem mais jovem, uma mulher loira lindíssima e uma criança pequena, todos sorridentes. "Eu limpo isso", Arthur disse rapidamente, abaixando-se para recolher os cacos. "Não se preocupe. Deixe-me ajudar." Mariana se aproximou, colocando Helena no sofá e se ajoelhando ao lado dele. "Quem são eles?" perguntou suavemente, pegando a foto intacta. Arthur ficou imóvel por um momento. "Minha família, eram minha família." A dor em sua voz era palpável. Mariana observou a foto mais de perto e sentiu o coração apertar. A mulher se chamava Helena. Ela conseguiu ler no verso da foto o mesmo nome de sua filha. O que aconteceu com eles? "Um acidente, há 2 anos. Arthur continuou recolhendo os cacos, suas mãos tremendo ligeiramente. "Eu deveria ter estado com eles naquele dia, deveria ter cancelado a reunião, deveria ter ido ao parque como havia prometido ao Gabriel." Mariana entendeu tudo de repente, a frieza, a solidão, a mansão vazia, o porquê dele ter a ajudado. Ele estava tentando salvar alguém porque não conseguiu salvar sua própria família. "Não foi sua culpa", ela disse gentilmente. "Você não sabe disso." Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. "Você não sabe de nada sobre mim. Sei que é um homem bom que salvou a mim e minha filha quando poderia ter simplesmente passado direto." Arthur a encarou e por um momento suas defesas se esfarelaram. "Helena era o nome da minha esposa. Quando você disse que chamaria sua filha assim..." "Oh, Deus!" Mariana cobriu a boca com a mão. "Eu não sabia. Posso mudar o nome? Posso..." "Não." Arthur balançou a cabeça. "Na verdade, é reconfortante, de alguma forma estranha, como se fosse um sinal." Eles ficaram em silêncio, ajoelhados no chão entre os cacos de vidro, compartilhando uma intimidade inesperada. Helena, a pequena Helena, começou a chorar baixinho, quebrando o momento. "Ela está com fome", Mariana disse, levantando-se para pegar a filha. "Eu preparo a mamadeira", Arthur ofereceu, surpreendendo os dois. Na cozinha, Mariana observou Arthur preparar a fórmula com movimentos precisos, como se já soubesse exatamente como fazer. "Você tinha experiência com bebês?" Gabriel tinha 4 anos, mas eu ainda me lembrava.
Sua voz carregava uma nostalgia dolorosa. Helena sempre dizia que eu tinha jeito paternal natural. Mariana sentiu algo se mexer em seu peito. Uma ternura perigosa por esse homem quebrado que tentava cuidar dela e de sua filha da mesma forma que gostaria de ter cuidado da própria família. Posso perguntar uma coisa? Arthur disse enquanto testava a temperatura da mamadeira. Por que estava na porta da minha casa naquela noite? Como chegou até lá? Mariana hesitou. Havia algo que não havia contado a ninguém. Um segredo que carregava como um peso no peito. Eu não estava vagando aleatoriamente pelas ruas. O que quer dizer? Há alguns meses, quando ainda morava com meus pais, eu costumava passar por essa região quando voltava dos trabalhos de pintura no centro. Sempre reparava nesta casa, nesta mansão linda e silenciosa. Havia algo nela que me chamava a atenção. Talvez a tristeza que emanava das janelas sempre fechadas. Arthur a observava intensamente, esperando que ela continuasse. Naquela noite, quando as contrações começaram e eu estava perdida, sem saber onde ir, meus pés me trouxeram aqui, como se soubesse que encontraria ajuda. Mariana baixou os olhos envergonhada. Deve parecer loucura. Não parece loucura, Arthur disse quietly. Parece destino. Suas palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de um significado que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar completamente. Arthur entregou a mamadeira para Mariana, seus dedos se tocando brevemente no processo. O contato, simples como foi, enviou uma corrente elétrica através de ambos. Arthur, Mariana começou, mas ele já estava se afastando. É tarde, você deveria descansar. Mas nenhum dos dois conseguiu dormir naquela noite. Arthur ficou desperto pensando em como a vida podia ser cruel e misericordiosa ao mesmo tempo, trazendo uma mulher chamada Mariana com uma filha chamada Helena para sua casa vazia. E Mariana ficou acordada, se perguntando que tipo de destino cruel a havia feito se apaixonar por um homem que carregava a mesma dor que ela, mas que parecia determinado a nunca mais amar novamente. 3 semanas haviam se passado desde que Mariana e Helena se instalaram na mansão de Arthur. Uma rotina delicada havia se estabelecido entre eles. Ele saía cedo para trabalhar. Ela cuidava do bebê e ajudava Carmen com pequenas tarefas domésticas. Eventuais encontros na cozinha ou no jardim eram marcados por conversas cordiais, mas sempre com uma tensão subjacente que nenhum dos dois sabia como lidar. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Arthur havia voltado mais cedo do escritório, carrancudo e visivelmente perturbado. Mariana estava no jardim coberto, pintando um retrato de Helena dormindo em seus braços. Arthur havia comprado tintas e telas para ela alguns dias antes, alegando que a casa precisava de cor. Ela notou imediatamente que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, colocando o pincel de lado. Arthur afrouxou a gravata com um movimento brusco. Rodrigo Sampaio. O nome não significava nada para Mariana, mas ela podia ver a raiva contida nos ombros tensos dele. Meu ex-sócio, Arthur explicou, servindo-se uma dose generosa de uísque. Desde que me separamos da sociedade, ele vem tentando destruir minha reputação. Hoje descobri que ele está espalhando rumores sobre minha vida pessoal. Que tipo de rumores? Arthur a encarou, hesitando. Que estou mantendo uma amante em casa, uma jovem com quem tive um filho fora do casamento. Mariana sentiu o sangue gelar. Ele sabe sobre nós? Sabe que você está aqui. Tem gente vigiando a casa há dias, tirando fotos. Arthur passou a mão pelos cabelos, um gesto que Mariana havia aprendido a reconhecer como sinal de sua frustração extrema. Ele planeja vazar a história para a imprensa. Foi então que Helena acordou e começou a chorar. Não o choro normal de bebê, mas gritos angustiantes que fizeram Mariana correr para pegá-la. Quando a trouxe no colo, percebeu que a pequena estava com febre alta. Arthur! Ela chamou, o pânico tomando conta de sua voz. Alguma coisa está errada.
Ele abandonou imediatamente sua preocupação com Rodrigo e se aproximou, tocando a testa da bebê. Ela está queimando, vamos para o hospital. A corrida até o Hospital São Luís foi desesperadora. Helena chorava incessantemente e Mariana sentia-se desmoronar a cada segundo. Arthur dirigia com uma perícia nervosa, falando no telefone com o Dr. Campos enquanto navegava pelo trânsito intenso da cidade. Ela vai ficar bem, ele repetiu várias vezes durante o trajeto, mas Mariana podia ver o medo em seus olhos, o mesmo terror que ele devia ter sentido quando perdeu Gabriel. No hospital, Helena foi imediatamente internada com suspeita de meningite. As próximas horas foram um borrão de exames, médicos sussurrando entre si e uma espera agonizante. Mariana estava em estado de choque, incapaz de parar de chorar, quando Arthur a puxou para seus braços. Ela é forte, ele murmurou contra seus cabelos, como a mãe. Mariana se entregou ao abraço, sentindo pela primeira vez em meses que não estava completamente sozinha no mundo. Arthur a segurou com uma intensidade que revelava seus próprios medos, suas próprias lembranças dolorosas de hospitais e despedidas. Eu não posso perdê-la, Mariana soluçou contra seu peito. Ela é tudo que me resta. Não vai perder. A voz de Arthur era firme, mas suas mãos tremiam enquanto acariciavam os cabelos dela. Eu não vou deixar isso acontecer. Foi durante essas horas de vigília que as barreiras entre eles finalmente desmoronaram. Sentados lado a lado na UTI pediátrica, observando Helena conectada a monitores e soros, eles compartilharam histórias que nunca haviam contado a ninguém. Mariana falou sobre seus sonhos de ser uma artista reconhecida, sobre a dor da rejeição familiar, sobre as noites frias na rua quando pensou em desistir de tudo. Arthur contou sobre Gabriel, como o filho ria quando brincavam de futebol no jardim, como Helena, sua esposa, cantava para fazê-lo dormir, como a culpa o consumia todos os dias. Quando vi você naquela noite, Arthur confessou numa voz rouca, foi como se o universo me desse uma segunda chance. Uma chance de salvar alguém, já que não consegui salvar minha própria família. Você me salvou, Mariana sussurrou, sua mão encontrando a dele. A nós duas. Quando seus olhos se encontraram, havia uma verdade nua e crua entre eles. Eles haviam se tornado essenciais um para o outro, de uma forma que transcendia gratidão ou conveniência. Era amor, crescido da dor compartilhada e da necessidade mútua de cura. O beijo aconteceu naturalmente, suave no começo, depois desesperado, como se quisessem se agarrar um ao outro contra todas as tempestades da vida. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. Às 4 da manhã, Dr. Campos finalmente apareceu com boas notícias. Helena estava fora de perigo. Era apenas uma infecção comum que havia causado febre alta, mas que responderia bem aos antibióticos. Mariana desabou de alívio nos braços de Arthur e ele a beijou novamente, dessa vez com toda a ternura que havia guardado em seu coração ferido. Mas enquanto eles se abraçavam, celebrando a recuperação de Helena, nenhum dos dois percebeu o flash discreto de uma câmera na janela do corredor. Rodrigo Sampaio havia conseguido exatamente o que queria: a foto que destruiria a reputação de Arthur Mendes. Na manhã seguinte, quando voltaram para casa com Helena saudável nos braços, encontraram Carmen os esperando com uma expressão grave e um tablet nas mãos. Senhor Arthur, ela disse hesitante, acho que precisa ver isso. A tela mostrava a manchete de um dos maiores sites de fofoca do país. Magnata Arthur Mendes, em romance escandaloso, flagrado aos beijos com jovem mãe solteira em hospital. A foto os mostrava beijando-se apaixonadamente, com Helena visível no berçário ao fundo. Arthur fechou os olhos, sabendo que sua vida privada estava prestes a se tornar um circo público. E o pior, Mariana e Helena seriam arrastadas junto com ele para o centro da tempestade. Sinto muito,
Ele disse para Mariana que lia a matéria com o rosto empalidecendo. Eu deveria ter te protegido melhor. Mas era tarde demais. O telefone de Arthur começou a tocar incessantemente e eles podiam ouvir o barulho de carros parando do lado de fora. A imprensa havia chegado. A tempestade mediática que se abateu sobre a mansão de Arthur foi implacável. Em questão de horas, dezenas de jornalistas se acamparam do lado de fora dos portões, equipados com câmeras de longo alcance e microfones direcionais. Helicópteros sobrevoavam a propriedade, tentando capturar imagens dos dois juntos. Magnata e a Garota de Rua, o romance que escandaliza São Paulo, estampava a capa de todos os tabloides. As redes sociais ferviam com especulações cruéis sobre Mariana. A chamavam de oportunista, caça-níquel, aproveitadora que engravidou para pegar um rico. Arthur teve que cancelar todas as suas reuniões de negócios. 3 clientes importantes já haviam ligado questionando sua conduta moral. E sua assessoria de imprensa trabalhava incansavelmente para tentar conter os danos à sua reputação empresarial. Não podemos sair de casa, Arthur disse a Mariana enquanto observavam pela janela os paparazzi postados na rua. É muito perigoso para Helena. Mariana segurava a filha contra o peito, ainda abalada pela experiência no hospital e agora aterrorizada com a exposição pública. Talvez eu devesse ir embora. Isso tudo é culpa minha. Não é culpa sua. Arthur se virou para ela, os olhos flamejantes. Rodrigo planejou isso. Ele quer me destruir e está usando você como arma. Foi então que Carmen entrou no escritório com o telefone na mão, o rosto pálido de preocupação. Senhor Arthur, tem um homem na linha. Disse que é importante... sobre a senhorita Mariana. Mariana sentiu o sangue gelar quando Arthur atendeu a ligação no viva voz. Arthur Mendes? Sim, quem está falando? Meu nome Eu sou o pai da Rafael criança Oliveira. que está na sua casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana sentiu as pernas bambas e se apoiou na mesa. Helena começando a chorar como se sentisse a tensão no ambiente. O que você quer? Arthur perguntou, sua voz perigosamente baixa. O que é meu por direito, minha filha e minha mulher. A voz de Rafael carregava uma arrogância que fez Mariana se lembrar dolorosamente de por que havia se apaixonado por ele e de por que isso havia sido um erro. Estou vendo as notícias, Mariana. Que rapidinho você conseguiu um novo papai para nossa bebê. Rafael, você me abandonou. Mariana conseguiu dizer, sua voz tremendo. Disse que não estava pronto. Desapareceu. Mudei de ideia. Um homem pode mudar de ideia, não pode? Havia algo sinistro em seu tom. Especialmente quando descobre que a mãe de sua filha está vivendo na mansão de um bilionário. Imagina o quanto de pensão ele pode pagar. Arthur cerrou os punhos. Você está chantageando? Estou reivindicando meus direitos. Posso entrar na justiça pedindo a guarda da criança, alegando que a mãe está em ambiente inadequado, vivendo como amante de um homem casado. Eu sou viúvo, Arthur interrompeu. Ah, sim, desculpe. Como amante de um viúvo. Mesmo assim, não é ambiente para uma criança, não acham? Rafael fez uma pausa dramática. A menos que chegássemos a um acordo financeiro. Digamos, R$2 milhões para que eu desapareça definitivamente e assine a renúncia dos direitos paternais. Mariana sentiu-se enjoada. Você está vendendo sua própria filha? Estou sendo prático, querida. Vocês têm dinheiro, eu tenho direitos legais. É uma transação simples. Arthur desligou o telefone com força, virando-se para Mariana. Não vamos ceder à chantagem dele. Mas e se ele realmente entrar na justiça? E se conseguir tirar Helena de mim? Mariana estava à beira do pânico. Os advogados dele podem alegar que estou vivendo em concubinato, que não tenho estabilidade. Isso não vai acontecer. Como pode ter certeza? Olha só nossa situação. Estamos cercados pela imprensa. Minha reputação está destruída. E agora Rafael volta querendo dinheiro ou a guarda da Helena.
A situação piorou quando Carmen apareceu novamente, dessa vez carregando um envelope elegante. Chegou por motoboy agora mesmo, para o senhor Arthur. Arthur abriu o envelope e sua expressão se endureceu ainda mais. É da família Mendes. Sua família? Os pais da minha falecida esposa, eles nunca me perdoaram pela morte dela e do Gabriel. Arthur leu a carta em voz alta. Arthur, estamos vendo as notícias sobre sua conduta inadequada. Helena estaria envergonhada de ver como você está desonrando a memória dela e do nosso neto. Exigimos que você compareça ao nosso escritório de advocacia amanhã às 10 horas para discutir as consequências de suas ações sobre os negócios da família e o patrimônio que Helena deixou para você. Mariana sentiu o mundo desabar ao seu redor. Eles podem tirar seus bens? Parte significativa da minha fortuna veio do dote de Helena e de investimentos conjuntos com a família dela. Se eles decidirem me processar, Arthur passou a mão pelos cabelos. Podem sim complicar muito minha vida financeira. O telefone tocou novamente. Dessa vez era Rodrigo Sampaio. Olá, Arthur. Viu as notícias? Que foto linda de vocês no hospital. O que você quer, Rodrigo? Sabia que eu tenho mais fotos? Vocês beijando-se no jardim da sua casa? Ela pintando enquanto você a observa apaixonadamente? Vocês brincando com o bebê como uma família feliz? A voz de Rodrigo destilava veneno. Posso vender tudo para o programa de fofoca mais assistido do Brasil. Ou você me vende sua participação na construtora Mendes & Sampaio pelo valor simbólico de R$1. Você sai dos negócios, eu fico com tudo e as fotos desaparecem. Arthur desligou o telefone, mas sabia que Rodrigo não desistiria facilmente. Está tudo desmoronando, Mariana murmurou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Por minha causa você está perdendo tudo. Não é por sua causa. Arthur se aproximou, mas ela recuou. É sim. Se eu não tivesse aparecido na sua vida, você ainda teria sua paz, sua empresa, sua reputação intacta. Você trouxe luz para a minha vida. Trouxe caos. Mariana balançou a cabeça determinada. Preciso ir embora. Vou aceitar o dinheiro de Rafael, pegar Helena e desaparecer. Assim vocês dois param de me usar como moeda de troca. Mariana, não podemos deixar que eles vençam. Eles já venceram, Arthur. Olha só onde estamos. Ela gesticulou para as janelas, onde as câmeras continuavam apontadas para eles. Somos prisioneiros na sua própria casa. Seu ex-sócio está te chantageando. A família da sua esposa está questionando sua moral. O pai da Helena quer vendê-la pelo maior lance. Arthur tentou se aproximar novamente, mas Mariana se afastou, protegendo Helena contra o peito. E o pior de tudo, ela continuou, a voz quebrando, é que estou me apaixonando por você de uma forma que vai destruir os dois. Você ainda ama sua esposa, ainda se sente culpado pela morte dela. Eu sou apenas uma distração da sua dor. E quando você perceber isso, vai me dispensar também. Isso não é verdade. É sim. E mesmo que não fosse, olha o preço que estamos pagando por esses sentimentos. Está valendo a pena? Naquela noite, enquanto Arthur tentava encontrar uma solução legal para todas as chantagens que enfrentavam, Mariana fez uma decisão que mudaria tudo. Ela ligou para Rafael. Aceito sua proposta, mas quero o dobro do dinheiro e quero por escrito que você nunca mais tentará contato com Helena. Interessante mudança de opinião. 4 milhões, Rafael. Arthur pode pagar. O que Mariana não disse foi que ela planejava usar o dinheiro para desaparecer, levar Helena e sumir para sempre, libertando Arthur de todos os problemas que ela havia trazido para sua vida. A manhã seguinte trouxe o caos absoluto. Arthur havia passado a noite inteira ao telefone com advogados, tentando encontrar uma forma de proteger Mariana e Helena das chantagens múltiplas que enfrentavam. Quando finalmente conseguiu dormir algumas horas, foi acordado pelo som insistente da campainha e pelos gritos dos jornalistas do lado de fora.
Carmen correu até seu quarto, o rosto transfigurado pelo pânico. Senhor Arthur, a polícia está na porta. Dizem que tem um mandado. Arthur desceu correndo, encontrando 2 delegados na sala. Um deles segurava um papel oficial. Arthur Mendes, temos um mandado de busca e apreensão. Há denúncia de que uma menor está sendo mantida irregularmente nesta residência. Menor? Arthur estava confuso. Do que estão falando? A criança, Helena Santos, o pai biológico, Rafael Oliveira, entrou com uma ação, alegando que a mãe é menor de idade e que a situação aqui é inadequada para uma bebê. O sangue de Arthur gelou. Mariana não é menor de idade. Ela tem 24 anos. Segundo os documentos apresentados pelo requerente, Mariana Santos tem 17 anos. Aqui está a certidão de nascimento. O delegado mostrou o papel. Arthur pegou o documento com mãos trêmulas. A data de nascimento mostrava que Mariana faria 18 anos apenas daqui a 2 meses. Tudo começou a fazer sentido. A vulnerabilidade dela, a rejeição da família, a forma como às vezes parecia mais jovem do que ele imaginara. Onde está a mãe da criança? Perguntou o segundo delegado. No quarto, com a bebê. Arthur correu escada acima, seguido pelos policiais. Encontraram o quarto vazio. Carmen apareceu atrás deles, segurando um envelope. Ela me pediu para entregar isso ao senhor quando os policiais chegassem. Com dedos trêmulos, Arthur abriu a carta. Arthur, perdoe-me por mentir sobre minha idade. Eu sabia que se descobrisse a verdade, não me ajudaria. Mas Rafael descobriu e agora está usando isso contra nós. Não posso deixar que sua vida seja destruída por minha causa. Peguei Helena e parti. Não tente me procurar. Obrigada por me dar as semanas mais felizes da minha vida. Sempre amarei você. Mariana. Quando ela saiu, Arthur perguntou desesperado. Há 1 hora, pela porta dos fundos, havia um carro esperando. Carmen estava chorando. Senhor Arthur, ela estava muito triste. Disse que era a única forma de proteger todos nós. Arthur sentiu o mundo desabar. Os delegados o informaram que uma investigação seria aberta sobre sua conduta com uma menor, independentemente de Mariana ter partido. O escândalo havia tomado proporções gigantescas. Do lado de fora, os jornalistas gritavam perguntas sobre a menor desaparecida e o magnata predador. Arthur percebeu que Rodrigo havia orquestrado tudo perfeitamente, usando Rafael para criar o escândalo da idade de Mariana, forçando-a a fugir e deixando Arthur vulnerável a acusações ainda piores. O telefone tocou. Era Rodrigo. Viu as notícias de hoje, Arthur? Magnata acusado de relacionamento com menor. Sua reputação está completamente destruída. Onde ela está? Arthur rosnou. Quem? A garota? Não sei e não me importo. Mas sei que agora você não tem escolha. Assina a transferência da empresa para mim ou vou garantir que seja preso por aliciamento de menor. Arthur desligou o telefone e ligou para seus advogados, mas as notícias eram devastadoras. 3 grandes clientes haviam cancelado contratos milionários. O banco estava reavaliando todos os empréstimos. A família de Helena havia entrado com uma ação para congelar todos os bens que vinham do matrimônio. Senhor Mendes, disse seu advogado principal, recomendo que aceite o acordo com Rodrigo Sampaio. É a única forma de evitar a prisão e manter ao menos parte de seu patrimônio. Enquanto isso, em um hotel barato no centro da cidade, Mariana segurava Helena nos braços, tentando parar de chorar. Rafael estava sentado na cama, contando as notas que Arthur havia transferido para sua conta. Não 4 milhões como ela havia pedido, mas 6 milhões com um bilhete. Para garantir que Helena tenha tudo o que precisa. Eu a amo, Mariana. Esperto da parte dele pagar extra, Rafael comentou. Assim evita que eu conte à polícia onde vocês estão. Você prometeu que nunca mais tentaria contato conosco. Prometi que assinaria os papéis da renúncia paternal.
E vou assinar, depois que vocês desaparecerem de São Paulo. Não posso correr o risco de serem encontradas e me ligarem a essa confusão toda. Mariana olhou pela janela suja do hotel, vendo os prédios cinzentos da cidade que a rejeitara. Sua idade verdadeira havia sido sua proteção e sua maldição. Proteção porque Arthur nunca teria se relacionado com ela se soubesse que era menor. Maldição porque agora ele estava sendo crucificado publicamente por isso. Para onde vamos? Ela perguntou, mais para si mesma que para Rafael. Para longe, bem longe. Tenho um contato em Manaus que pode arranjar documentos novos para vocês. Nova identidade, novo começo. Mariana beijou a testa de Helena, que dormia pacificamente, alheia ao caos que sua existência havia causado. Perdoe-me por tirar seu pai de você antes mesmo que pudesse conhecê-lo. Naquela noite, os principais telejornais do país estamparam a mesma manchete. Arthur Mendes perde império empresarial em escândalo. Rodrigo Sampaio havia conseguido tudo. A empresa, a destruição de Arthur e a eliminação de Mariana como evidência de qualquer crime. Arthur assistiu às notícias sozinho em sua mansão vazia, segurando a última foto que tinha de Mariana, um retrato que ela havia pintado de si mesma com Helena nos braços. A imprensa falava de sua queda espetacular, dos milhões perdidos, da investigação criminal em andamento. Mas tudo o que Arthur conseguia pensar era em como havia falhado novamente. Assim como não conseguira proteger Helena e Gabriel, não conseguira proteger Mariana e a pequena Helena. Duas famílias perdidas por sua incapacidade de ser o homem que elas mereciam. Às 3 da manhã, Carmen encontrou Arthur no escritório, uma garrafa de uísque vazia na mesa e uma pistola em suas mãos. Senhor Arthur, não! Não tem mais sentido, Carmen. Perdi tudo 2 vezes. Algumas pessoas simplesmente não foram feitas para proteger quem amam. Carmen conseguiu tomar a arma dele e chamou uma ambulância. Enquanto Arthur era levado para o hospital em estado de choque, Rodrigo Sampaio dava entrevistas na televisão como o novo proprietário da construtora que vai limpar o nome da empresa após o escândalo. E em algum lugar na estrada para o norte do país, Mariana olhava pela janela de um ônibus, Helena dormindo em seu colo, se perguntando se algum dia conseguiria perdoar a si mesma por destruir o único homem que havia verdadeiramente amado. Tudo estava perdido. O amor havia se transformado em tragédia, a esperança em desespero, e 2 corações quebrados seguiam caminhos opostos, acreditando que nunca mais se encontrariam. 3 meses se passaram desde que Mariana desapareceu de São Paulo. Em uma pequena cidade no interior do Pará, ela trabalhava como garçonete em um restaurante simples, usando o nome falso que Rafael havia conseguido para ela, Maria Silva. Helena havia crescido, seus olhos azuis lembrando cada dia mais de Arthur. E Mariana sentia o coração apertar sempre que olhava para a filha. O dinheiro que Arthur havia mandado estava escondido debaixo do colchão de seu pequeno quarto alugado. Ela não havia tocado em 1 centavo. Viver daquele dinheiro seria como aceitar que Arthur havia pagado por ela. E isso doía mais do que a própria pobreza. Foi numa tarde quente de setembro que tudo começou a mudar. Mariana estava servindo mesas quando ouviu a televisão do restaurante noticiando: empresário Arthur Mendes recebe alta hospitalar após tentativa de suicídio. Magnata ficou internado por 3 meses em clínica psiquiátrica após perder império empresarial em escândalo. As pernas de Mariana falharam. Arthur havia tentado se matar por causa dela, por causa do que seu amor havia custado a ele. Moça, você está bem? Perguntou Dona Lourdes, proprietária do restaurante. Posso sair mais cedo hoje? Não estou me sentindo bem. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir. Pela primeira vez desde que havia fugido, pegou um dos celulares pré-pagos que Rafael havia deixado com ela e pesquisou notícias sobre Arthur na internet.
O que descobriu a chocou profundamente. Havia dezenas de matérias detalhando não apenas a perda da empresa, mas também revelações perturbadoras sobre Rodrigo Sampaio. Um jornalista investigativo havia descoberto que Rodrigo havia pagado Rafael para mentir sobre a idade de Mariana, forjando documentos falsos para fazê-la parecer menor. Escândalo fabricado. Ex-sócio forjou documentos para destruir rival. Dizia a manchete de uma reportagem publicada apenas 2 semanas antes. Com o coração disparado, Mariana leu cada palavra. Um funcionário demitido da empresa de Rodrigo havia vazado e-mails que mostravam todo o plano. Contratar detetives para seguir Arthur, descobrir sobre Mariana, subornar Rafael para que ele criasse o escândalo da idade falsa e depois chantageá-lo para conseguir a empresa. Rafael Oliveira, pai biológico da criança, confessou à polícia ter recebido R$500 mil de Rodrigo Sampaio para forjar a certidão de nascimento e criar o escândalo que levou à queda de Arthur Mendes, dizia outro trecho. Mariana sentiu uma mistura de fúria e alívio. Arthur não era um criminoso. Ela não era menor de idade. Rafael havia mentido sobre tudo e Arthur havia perdido tudo por uma farsa. Mas a matéria seguinte a deixou ainda mais desesperada. Arthur Mendes vende mansão e propriedades para pagar dívidas. Ex-magnata trabalha atualmente como arquiteto em pequeno escritório. Ele havia perdido tudo. A empresa, a casa, a fortuna, e ela não estava lá para lutar ao lado dele. Mariana passou as próximas semanas planejando obsessivamente. Precisava voltar, precisava contar a Arthur que sabia a verdade, precisava ajudá-lo a reconstruir tudo o que Rodrigo havia roubado. Mas primeiro precisava de aliados. Usando o computador da LAN House da cidade, ela começou a pesquisar sobre Carmen, a governanta que sempre fora leal a Arthur. Encontrou o perfil da mulher em uma rede social e, reunindo toda a coragem, enviou uma mensagem. Dona Carmen, sou Mariana. Sei que o senhor Arthur passou por momentos terríveis. Descobri que Rodrigo forjou tudo. Posso ajudar, mas preciso saber se ele ainda se importa. A resposta veio no mesmo dia. Menina, ele nunca parou de procurar por você. Está destruído. Rodrigo pode ter ganhado a empresa, mas não destruiu o amor dele por você. Onde vocês estão? Durante várias conversas por mensagem, Carmen contou a Mariana sobre o estado deplorável em que Arthur se encontrava. Ele havia vendido tudo para pagar as dívidas e as custas judiciais. Estava morando em um apartamento pequeno, trabalhando para um antigo funcionário que havia aberto um escritório próprio. Mas o pior era seu estado emocional. Ele havia se tornado uma sombra do homem que fora. Ele tem pesadelos todas as noites, Carmen escreveu. Fala o seu nome dormindo. Guarda linda um desenho que você fez de vocês três como se fosse seu bem mais precioso. Mariana, você precisa voltar. Ele precisa saber que você está bem, que Helena está bem. Mas Mariana sabia que não bastava apenas voltar. Precisava fazer mais. Precisava encontrar uma forma de destruir Rodrigo Sampaio e devolver a Arthur tudo o que ele havia roubado. Foi então que teve uma ideia. Através de Carmen, conseguiu o contato de Dr. Silva, o advogado que havia defendido Arthur durante todo o escândalo. Quando ligou para ele, identificando-se, o homem quase deixou o telefone cair. Mariana, meu Deus, onde você está? Arthur está desesperado há meses. Dr. Silva, eu sei a verdade sobre Rodrigo. Li as matérias, sei que Rafael confessou tudo. Mas preciso saber, Arthur pode recuperar a empresa? Teoricamente, sim. Com as novas evidências, podemos provar que a venda foi feita sob coação e chantagem. Mas seria uma batalha legal longa e cara. E Arthur não tem mais recursos para isso. E se eu testemunhar? Se eu aparecer e contar toda a verdade sobre o que Rafael me fez fazer? Houve uma pausa longa. Seria fundamental. Você é a principal vítima de toda essa farsa. Seu testemunho poderia mudar tudo. Mas, Mariana, você entende os riscos? Rodrigo não vai desistir facilmente. Ele pode tentar machucá-la.
Não me importo. Arthur perdeu tudo por minha causa. Agora vou recuperar tudo para ele. Naquela noite, Mariana beijou Helena adormecida e tomou uma decisão que mudaria tudo novamente. Ela iria voltar a São Paulo, mas não como a jovem assustada que havia fugido. Voltaria como uma mulher determinada a lutar pelo homem que amava e pela família que eles poderiam formar juntos. Mas primeiro, precisava de um plano para enfrentar Rodrigo Sampaio em seus próprios termos. Através de suas pesquisas, descobriu que Rodrigo estaria presente em um grande evento beneficente na próxima semana. O mesmo tipo de evento que Arthur costumava frequentar. Seria o local perfeito para uma revelação pública que destruiria Rodrigo definitivamente. Usando parte do dinheiro que Arthur havia mandado, Mariana comprou uma passagem de volta a São Paulo. Mas antes de partir, gravou um vídeo contando toda a verdade, detalhe por detalhe, e o enviou para 3 jornalistas diferentes, com instruções para divulgá-lo caso algo acontecesse com ela. Carmen ficou encarregada de preparar Arthur para o que estava por vir, sem revelar completamente o plano. Senhor Arthur, Carmen disse numa tarde, às vezes a vida nos dá uma segunda chance quando menos esperamos. Precisa estar pronto para lutar por ela. Arthur, magro e com os cabelos grisalhos que não tinha antes, olhou para Carmen com os olhos vazios que se tornaram sua marca desde a tragédia. Já perdi 2 famílias, Carmen. Não sei se tenho forças para uma terceira chance. Então é melhor encontrar essas forças rapidamente, porque alguém muito especial está vindo para casa. Enquanto isso, Rodrigo Sampaio celebrava em seu escritório luxuoso, sem imaginar que a mulher cuja vida havia destruído estava voltando para destruir a sua. A guerra final estava prestes a começar. No Grand Hyatt estava repleto da alta sociedade paulistana para o jantar beneficente mais exclusivo do ano. Rodrigo Sampaio circulava pelo salão como um pavão, ostentando sua vitória e os negócios que havia roubado de Arthur. Usando um smoking sob medida e um Rolex cravejado de diamantes, ele se deliciava com os elogios dos empresários que o parabenizavam por limpar o nome da construtora após o escândalo Mendes. Arthur estava do outro lado da cidade, em seu pequeno apartamento, quando Carmen apareceu com um terno que havia sido dele, um dos poucos que conseguira salvar antes da venda dos bens. Por que trouxe isso? Ele perguntou confuso. Vista-se. Temos um evento para ir. Carmen, não tenho mais lugar nesses círculos. Não depois de tudo. Senhor Arthur. Carmen o interrompeu com firmeza. Algumas batalhas exigem que enfrentemos nossos medos. Esta noite o senhor vai recuperar sua honra. 1 hora depois, Arthur entrava relutantemente no Grand Hyatt. Imediatamente, murmurinhos se espalharam pelo salão. Alguns convidados o cumprimentaram com constrangimento. Outros simplesmente o ignoraram. Rodrigo, ao vê-lo, se aproximou com um sorriso malicioso. Arthur, que surpresa vê-lo aqui! Pensei que estivesse ocupado demais com seus novos projetos modestos. Rodrigo, Arthur o cumprimentou friamente. Sabe, ainda sinto pena do que aconteceu. Mas foi para o melhor, não achas? A empresa está prosperando sem toda aquela instabilidade moral. Antes que Arthur pudesse responder, a música parou abruptamente. Uma figura feminina subiu ao palco onde momentos antes a orquestra tocava. Era Mariana, vestindo um simples vestido preto, mas radiante de determinação. Ela segurava um microfone e Helena nos braços. O salão inteiro ficou em silêncio. Boa noite, Mariana disse, sua voz ecoando pelo sistema de som. Meu nome é Mariana Santos. Vocês me conhecem das manchetes como a menor que causou a queda de Arthur Mendes. Rodrigo empalideceu instantaneamente. Arthur ficou paralisado, não acreditando que ela estava ali. Mas estou aqui hoje para contar a verdade que foi escondida de vocês. Mariana respirou fundo. Eu nunca fui menor de idade. Tenho 24 anos. Os documentos que provaram minha idade falsa foram forjados por ordem de Rodrigo Sampaio,
que pagou R$ 500.000 ao pai biológico da minha filha para criar essa mentira. O burburinho tomou conta do salão. Rodrigo tentou se dirigir ao palco, mas 2 seguranças, contratados por Dr. Silva, que estava presente, o impediram. Rodrigo Sampaio destruiu a vida de um homem honesto para roubar sua empresa. Mariana continuou, sua voz ganhando força. Arthur Mendes me salvou quando eu estava prestes a morrer na rua. Cuidou de mim e da minha filha sem pedir nada em troca. E por isso, foi crucificado publicamente com mentiras fabricadas. As câmeras dos jornalistas presentes captavam cada palavra. Mariana havia se assegurado de que a imprensa seria notificada sobre sua aparição especial. Tenho aqui as confissões gravadas de Rafael Oliveira, admitindo ter sido pago por Rodrigo Sampaio. Tenho os comprovantes das transferências bancárias. Tenho as provas de que toda essa farsa foi orquestrada para destruir Arthur e roubar sua empresa. Rodrigo tentou sair do salão, mas os seguranças o interceptaram novamente. Isso é mentira, ele gritou. Ela está inventando tudo isso. Então por que está tentando fugir? Mariana perguntou, descendo do palco em direção a ele. Por que não fica aqui e desmente minhas acusações? Arthur finalmente reagiu, caminhando em direção a Mariana, como se estivesse em transe. Quando ela o viu se aproximando, seus olhos se encheram de lágrimas. Arthur, ela sussurrou quando ele chegou perto. Perdoe-me por ter fugido, por ter acreditado nas mentiras, por não ter lutado ao seu lado. Você voltou. Foi tudo o que ele conseguiu dizer, tocando delicadamente o rosto dela. Vocês voltaram. Helena, que havia crescido nos últimos meses, estendeu os bracinhos para Arthur, como se o reconhecesse. Ele a tomou no colo com lágrimas nos olhos. Senhor Arthur, Dr. Silva se aproximou, com uma pasta cheia de documentos. Com as evidências que Mariana trouxe e as confissões que conseguimos, podemos não apenas limpar seu nome completamente, mas também reverter todas as transações fraudulentas. Rodrigo será preso por chantagem, extorsão e falsificação de documentos. Naquele momento, os policiais que Dr. Silva havia acionado entraram no salão. Rodrigo foi preso ali mesmo, diante de toda a sociedade que havia testemunhado sua queda. Isso não vai ficar assim, Rodrigo gritou enquanto era algemado. Vocês não sabem com quem estão se metendo. Sabemos exatamente. Arthur disse, finalmente encontrando sua voz. Estamos nos metendo com um homem que achou que poderia destruir uma família e sair impune. Nos dias que se seguiram, a história de Arthur e Mariana dominou as manchetes mais uma vez. Mas dessa vez, como uma história de justiça e redenção. Amor vence chantagem, empresário recupera império e família. Estampavam os jornais. A construtora foi devolvida a Arthur com todos os lucros que Rodrigo havia obtido fraudulentamente. Mais importante, sua reputação foi completamente restaurada. Clientes voltaram, novos contratos foram assinados e Arthur se tornou não apenas o empresário de sucesso que havia sido, mas um símbolo de resistência contra a corrupção. 3 meses depois, numa cerimônia íntima na capela da nova mansão que Arthur havia comprado, maior e mais acolhedora que a anterior, Mariana caminhava em direção ao altar, vestindo o vestido de noiva que havia desenhado durante suas noites solitárias no Pará. Carmen estava na primeira fileira, chorando de emoção, segurando Helena no colo. A pequena usava um vestidinho branco e brincava com os raios de sol que entravam pelos vitrais. Vocês, que se uniram primeiro pela necessidade, depois pela dor compartilhada e finalmente pelo amor verdadeiro, disse o padre. Provaram que o destino às vezes nos quebra para depois nos reconstruir mais fortes. Arthur segurava as mãos de Mariana. Os dois, ainda não acreditando completamente que haviam conseguido vencer todas as adversidades. Prometo nunca mais deixar que alguém nos separe, Arthur sussurrou durante a troca de alianças. Prometo lutar por nossa família todos os dias da minha vida.
E eu prometo nunca mais fugir, Mariana respondeu, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Prometo ficar e lutar ao seu lado, não importa o que vier. Quando se beijaram, selando não apenas seu matrimônio, mas também a vitória do amor sobre toda a crueldade que haviam enfrentado, Helena bateu palmas do colo de Carmen, como se soubesse que finalmente tinha uma família completa. 2 anos depois, Arthur Mendes era novamente um dos empresários mais respeitados do país, mas agora também era conhecido como um defensor feroz dos direitos dos mais vulneráveis. A Fundação Helena, em homenagem à sua primeira esposa e à sua filha, ajudava jovens mães em situação de rua a reconstruírem suas vidas. Mariana havia se tornado uma artista reconhecida, com suas obras expostas nas principais galerias de São Paulo. Mas sua maior obra-prima era a família que havia construído com Arthur. Ele, ela, Helena e o pequeno Gabriel, nascido 1 ano após o casamento e batizado em homenagem ao filho que Arthur havia perdido. Numa tarde de domingo, enquanto assistiam os filhos brincarem no jardim florido de sua nova casa, Arthur abraçou Mariana por trás. "Você acredita que quase perdemos tudo isso?" Ele murmurou contra seus cabelos. "Não perdemos porque era nosso destino." Mariana respondeu, se aconchegando em seus braços. "Às vezes, precisamos passar pelo inferno para valorizar o paraíso." "E você não se arrepende?" "De tudo o que passamos." Mariana se virou em seus braços, tocando delicadamente seu rosto. "Cada lágrima, cada momento de desespero, cada noite que passamos separados, valeu a pena para chegarmos até aqui. Somos mais fortes porque sobrevivemos à tempestade juntos." Arthur a beijou suavemente, sabendo que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas a família que o destino havia escolhido para ele desde o momento em que encontrou uma jovem desmaiada em frente ao seu portão numa noite fria de inverno. O amor havia vencido, e desta vez era para sempre.